Matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio. É sobre isso que eu quero falar. É uma associação livre. De onde é que ela vem? Vem de um atendimento que eu fiz quando estava no final do curso de psicologia, então há muito tempo atrás, e fazia estágio no Hospital Psiquiátrico Nice da Silveira, na enfermaria de acolhimento à crise. E ali chegou uma senhora de idade, com cabelos brancos, muito simpática, que eu confesso que quando ela chegou ali na enfermaria de acolhimento à crise, eu me perguntei o que ela estava fazendo ali, porque não via nela o traço de um adoecimento mental, mas ali ela estava. E então vem a partir dela esta associação. Como que isso se deu? Enfim, trabalhava então na enfermaria de acolhimento à crise e havia um espaço, era uma sala de convivência, onde os pacientes, quando desejavam, quando eles queriam, eles podiam chegar naquele ambiente para poder interagir, para poder, tinham ali papel, lápis de cor, enfim, material lúdico e que eles poderiam usar. E nós deveríamos estar atentos, quando ali eles estavam, para poder buscar algum tipo de aproximação e poder então ali fazer algum tipo a partir dessa informação, alguma forma de promover o tratamento, né? Para que eles pudessem sair do surto, sair, enfim, da crise, vencer a dificuldade pela qual eles ali estavam. Então, a partir desse ambiente mais lúdico, buscava-se então esta aproximação. Era um sábado e então esta senhora de idade estava ali na sala de convivência. Eu me aproximei dela, sentei ao lado dela. Ela olhou para mim e me fez a seguinte pergunta: doutor, o meu filho falou que vai pedir a mão da noiva dele em casamento. O senhor acha isso correto? Eu falei assim: ué, mas por que você está perguntando isso? Ela respondeu: porque quando ele nasceu, eu perguntei para o médico: ele é perfeito? Ele tem 2 olhos? Ele tem 2 pés? Ele tem 2 mãos? Ele é perfeito? O médico respondeu que sim, doutor. Então, se ele já tem 2 mãos, para que ele vai querer mais uma? Engraçado. Mas olha só o que vem em seguida. Ato contínuo, ela me faz a seguinte pergunta: o senhor não acha que esse negócio de matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio é tudo a mesma coisa? Quando ela falou isso, eu tenho que admitir que eu ri muito. Eu ri muito, porque é uma associação livre muito bonita, digamos, né? A verdade, matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio. Eu não estou falando que ela é verdadeira, que ela é bonita na construção dela e ela é reveladora. A associação livre é uma expressão da psicanálise, é da ordem de uma manifestação do inconsciente, a partir da palavra, da fala. A psicanálise ela tem como fundamento a cura pela palavra, a cura pela fala. E a fala ela é reveladora. Então aí, quando o paciente ele desencadeia certas expressões ou certas palavras, nós falamos então ali que tem uma associação livre, uma manifestação do inconsciente. Parar aqui um pouquinho para poder ir um pouco mais adiante, em que nós fomos fazer uma visita à casa desta senhora, que estava ali internada. E quando nós lá chegamos, a visita ela tem o seguinte sentido: é preciso compreender o comprometimento do adoecimento mental, não tão somente restrito a uma pessoa, mas alguma coisa que vem da ordem do ambiente, que vem da ordem de uma cultura, que vem da ordem de uma vivência. Então é uma forma de poder compreender a doença para além do doente, tá? Porque compreender a doença, ainda mais no que diz respeito à saúde mental, tão somente pela observação do doente, é bem limitador. Pois bem, então quando nós chegamos lá na casa dela, nós observamos que o ambiente em que ela morava, e ela não estava em casa, era na verdade um ambiente em que estava a loucura e que ela tão somente trazia à tona e manifestava a loucura do ambiente onde ela morava, porque a casa estava toda desarrumada, comida espalhada, e o atendimento então que tivemos lá, ele nos trouxe esta compreensão, que o adoecimento mental desta senhora estava associado à vivência que ela tinha na casa dela, na família dela.
E a partir daí, então, é possível compreender um pouco desta associação livre, ou seja, voltando lá para a pergunta dela, doutor, o senhor não acha que matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio é tudo a mesma coisa? Ela está falando de um ponto, de uma realidade que ela passava e que ela vivenciava. Aí, passado este momento, esta é uma expressão que a gente guarda, né? São aqueles momentos dos atendimentos que levamos como estudo de casos e que vamos e nos fazem pensar. Então, eu fiquei pensando nesta associação livre e fazendo algumas comparações que eu quero aqui trazer para você. Quando que o matrimônio ele tem um estatuto de um manicômio? Você já ouviu falar de alguma rebelião em algum hospital psiquiátrico, em um manicômio? Eu fiz estágio na enfermaria de acolhimento à crise, era praticamente um andar, enfermaria masculina, enfermaria feminina, tinham lá os quartos e eu nunca vi os pacientes se reunindo para que pudessem traçar um plano de fuga. Não tomei conhecimento disso. Na verdade, como estagiário, uma tarefa era poder passear com eles em alguns momentos, em especial nos finais de semana. E uma ocasião, quando eu passeava com um grupo de pacientes, um deles tentou pular um muro, fazendo um movimento de pular um muro para poder fugir. Eu fui lá, segurei, peguei ele pelo pé e falei assim: você entrou pela porta da frente e você vai sair pela porta da frente. Foi a única vez. Mas ter, assim, relato ou ter visto que eles estavam planejando alguma fuga, de maneira alguma. E isso me faz lembrar uma expressão que diz o seguinte: sabe por que não há rebelião em hospital psiquiátrico, em manicômios? Porque só os loucos não se unem. Então o matrimônio ele tem o estatuto de um manicômio quando as pessoas envolvidas, ou seja, o homem, a mulher, o casal, tá, o companheiro, a companheira, eles não se unem, não compartilham, não comunicam. É cada um no seu delírio, é cada um no seu mundinho. E aí o que reina são as acusações, é o dedo em riste. Olha, as DRs, elas até são normais, tá? Eu penso, tenho quase que certeza, que não é possível ter um relacionamento em que não haja lá uma DR, que não tenha lá algumas DRs. Isso é natural. Agora, quando essa DR ela ultrapassa um limite, que seria o limite de uma boa convivência, ou seja, ela tem um estatuto de violência, quando tem um estatuto de uma opressão, de um aprisionamento, aí já é outra história, né? Aí já não é algo que é da ordem, que é do comum. Mas no matrimônio, no casamento, no relacionamento, é natural que no reconhecimento, que nós nos reconheçamos a partir do outro. Porque a imagem que nós contemplamos de nós mesmos pelo espelho é a imagem do nosso físico. Mas a nossa imagem emocional, ela é refletida pelo outro. E no casamento, o outro, ele mostra por vezes quem nós somos e nós nos assustamos com a nossa imagem. Nós nos assustamos com aquilo que nós, então, não nos damos conta que nós somos, tá? E por vezes se tem uma postura defensiva em relação a isso. E aí a convivência não fica legal, a convivência não fica boa. Para que o matrimônio não seja um manicômio, tem que ter uma boa comunicação. E para ter uma boa comunicação, é importante que fale do que você está sentindo e não naquela ordem do que você está me fazendo, ok? Quando no casamento se coloca na ordem da acusação, do dedo em riste, para poder falar do que o outro está fazendo. Mas e aí tem uma polarização. É importante que a comunicação ela possa ser estabelecida nos momentos de conflito, né, em especial por aquilo que você está sentindo. Eu me sinto assim. Quando isso acontece, eu me sinto dessa maneira. O meu sentimento é. Então, falar do sentimento. Matrimônio e manicômio, então, é esta ordem de pessoas que não se unem, que muito embora ali tenham feito um tipo de aliança, tenham se colocado num ambiente de intimidade, mas elas não se unem emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Matrimônio com pandemônio, aí me leva a um mito grego, na mitologia, que é do deus Pan. Pan, ele era um deus que tinha metade
homem e o metade bode, né? Cabrito, ele tinha uns chifres enormes. Ele vivia nos bosques e os pastores, eles tinham receio de poder estar nos bosques, passar pelo bosque com os rebanhos, porque tinha medo de se encontrar com Pan. Encontrar com Pan era um grande susto. Daí então que o que nós conhecemos como síndrome do pânico vem de lá. Tem essa explicação lá, desse susto arrebatador, né? Desse susto repentino. Pan, ele diz a mitologia que quando ele nasceu com defeito. E aí então, na infância, ele, por conta desse defeito, ele era uma criança em que os colegas faziam, digamos, bullying com ele, tá? E ele foi ficando isolado, e ele então foi morar no bosque. Mas ele tinha também um ar de galanteador, tá? E ele procurava as ninfas, mas as ninfas não queriam relacionamento com ele. E diz também o mito de Pan que uma certa ocasião, apaixonado por uma ninfa, que quando ele vai para poder abraçá-la, ela foge repentinamente e ele tem um ataque de ira e de raiva. Ele está perto de um local onde é um mar de juncos, e ele então dá ali um ataque de raiva, ele quebra aqueles juncos, e ao quebrar os juncos, o vento passando então pelos juncos entoa uma música suave. Então dizem que Pan também, na mitologia, ele é aquele que inventou a flauta. Bom, mitologia é sempre essa ordem de poder tentar explicar os fenômenos, né? Então Pan pode ser assim, de certo modo, visto como aquele que encanta ou que quer encantar, que tem, digamos, no popular uma boa lábia, mas que dentro de si esconde uma agressividade enorme. Ele causa susto, tá? Ele assusta as pessoas. Então o matrimônio relacionado à pandemônia é da ordem do susto. É daquela ordem onde, frente ao outro, o esposo, a esposa, o companheiro ou a companheira não tem aquele bem-estar, mas tem susto, tá? Fica sempre ligado. E a forma de adoecimento mental passa por este espaço de relacionamento. Eu tenho falado aqui neste canal muito sobre a depressão. E a depressão, ela tem uma história, tá? Ela tem um pano de fundo. Então, por vezes, pessoas vão desenvolver um quadro depressivo, ou elas vão vir a passar por uma depressão por conta de problemas que estão sendo vividos no casamento, em que elas guardam, em que elas não compartilham, em que não somente uma pessoa, ou seja, a esposa ou o esposo, o companheiro ou a companheira, mas ambos não compartilham, porque tem medo, tem receio do que vão pensar, do que vão achar, e ali ficam trancados naquele ambiente adoecedor. É importante que busque ajuda, gente. Busque ajuda para você, busque ajuda no seu relacionamento para poder arejar esse relacionamento e poder desfazer esse ambiente de susto. Matrimônio associado a manicômio, então é da ordem da ausência da comunicação, porque só os loucos não se unem, porque os loucos, na sua loucura, não se comunicam. Matrimônio associado à pandemônia é da ordem do susto, é aquele ambiente onde não é saudável, um ambiente tóxico, né? Onde se vive no susto do que pode acontecer, do que vai acontecer. E o matrimônio associado a demônio, porque a senhora lá, ela fez a associação matrimônio, manicômio, pandemônio, demônio. Associado a demônio é a própria instalação dessa doença, é a metástase emocional. É aquele momento onde, na verdade, o ambiente está altamente tóxico, né? Ele chegou num nível de convivência muito complicado, muito difícil. É possível tratar e superar? Sim, é possível. Mas tudo aquilo que é protelado é mais difícil, tá? Então é melhor, ao reconhecer este ou aquele sintoma, buscar o atendimento, buscar ajuda, do que esperar que possa chegar no nível de agravamento para poder buscar esta ajuda, porque é possível, mas é muito mais difícil. Quando já está enraizado, aquela mágoa, aquele trauma, aquela vivência que não foi elaborada, aquela situação que fica ali trancada. É um aspecto que vem a promover não a saúde, mas o adoecimento mental. Então, a depressão, como a ansiedade, como as crises de angústia, as fobias, elas estão aí, por vezes, associadas
a esse pano de fundo, a essa história que não foi bem vivida, que não foi bem elaborada e uma história que as pessoas cultivam trancadas em si mesmas. Então, esta é a história aqui deste vídeo, né, do atendimento desta senhora no hospital psiquiátrico. E aí? E aí? O que você acha? Matrimônio, manicômio, pandemônio, demônio, é tudo a mesma coisa?